Espero que a semana tenha sido bom para todo mundo. Vamos continuar a aula da semana passada estudando o problema da incidência oblíqua de uma onda plana sobre a interface plana que separa dois meios homogêneos isotópicos. No final da aula passada, nós estudamos a incidência externa. Tem alguém com o microfone ligado. Por favor, dá uma desligada aí. Então, no final da aula passada, a gente estudou a incidência externa, que é aquela quando a onda plana incidente, ela vem do meio menos denso e é transmitida para o meio mais denso. E, nesse caso, temos duas polarizações básicas para investigar. Uma que a gente classificou como polarização perpendicular, que é aquela onde o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência. Consequentemente, ele é paralelo ao plano da interface que separa os dois meios. E a outra polarização ortogonal foi classificada como polarização paralela, que é aquela onde o campo elétrico ele é paralelo ao plano de incidência. Se fosse uma aula de propagação de ondas de rádio, a gente classificaria aquela como polarização vertical, ou seja, o campo elétrico quase que vertical em relação ao solo. E o que não era muito esperado é que elas são refletidas e, consequentemente, transmitidas de maneiras diferentes. Ou seja, a quantidade de energia, de potência, né, que é refletida e, consequentemente, que é transmitida, depende da polarização. E a gente viu que uma delas, no caso, a polarização perpendicular, ela reflete mais intensamente que a polarização paralela. Inclusive, se os meios não forem dispersivos, essa polarização paralela ela vai ter um coeficiente de reflexão nulo para um determinado ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência é chamado ângulo de Brewster. É aquele que faz com que a reflexão da polarização paralela seja nula. Na prática, como os meios são dispersivos, você não vai ter esse coeficiente de reflexão exatamente nulo, mas ele vai passar por um mínimo. Quanto menor for a perda, mais próximo de zero estará esse mínimo. De qualquer maneira, sendo dispersivo ou não, o meio, a reflexão é mais intensa para uma polarização do que para outra. Isso explica, por exemplo, em propagação de ondas de rádio, por que uma onda plana com polarização circular é refletida com a polarização elíptica. Porque uma das componentes vai refletir mais do que a outra, você perde aquele equilíbrio que faz com que a polarização seja circular. E no próximo gráfico, eu fui lá no MATLAB, coloquei alguns valores para as características do meio 1 e do meio 2, coloquei o meio 2 com uma permissividade 5 vezes maior do que a do meio 1 e plotei esses gráficos. Então, são gráficos que mostram, aqui em cima, esses dois mostram o coeficiente de reflexão e aqui embaixo o coeficiente de transmissão. Os gráficos à esquerda, amplitudes, e os gráficos à direita, fase. Eu estou fazendo isso porque mais adiante no curso eu mostro novamente esses gráficos assumindo o meio 2 dissipativo, para mostrar o que as perdas fazem, né, com esses gráficos. Aqui, apesar desses coeficientes serem reais, eu plotei amplitude e fase. Vermelho é a polarização perpendicular, é aquela que reflete mais intensamente. Em azul, a polarização paralela. Então, aqui está o gráfico do módulo do coeficiente de reflexão e aqui a fase. Ou seja, fase de mais ou menos 180 só quer dizer o seguinte, que o coeficiente de reflexão é negativo. Você, na hora de ajustar a referência de direção, você errou. Ou melhor, você não errou. Você colocou uma referência que não corresponde ao que acontece. Fase zero significa que o coeficiente de reflexão é positivo.
Então, repara, no ângulo de Brewster ocorre uma mudança. O coeficiente é positivo e, depois de passar pelo nulo, ele passa a ser negativo. E aqui o mesmo, ó, para os coeficientes de transmissão da polarização perpendicular e paralela. Vocês vão notar que no curso eu dou pouca atenção ao coeficiente de transmissão, porque em propagação de ondas de rádio ele não é muito importante, e por conservação de energia, se você sabe quanto foi refletido, automaticamente você sabe quanto foi transmitido. Então aqui no curso eu dou mais atenção ao coeficiente de reflexão. Bom, e ficou faltando então o outro caso que completa o nosso estudo, que é a incidência interna. Aliás, antes de continuar, alguma pergunta, pessoal, em relação à incidência externa? Eu tenho, professor. Eu fiquei confuso, porque você mostrou esse gráfico e você está falando em fase, certo? Isso. Sim. Fase do quê? Porque na aula passada você também mostrou gráficos de fase, correto? Que iam de 0 graus a 90 graus. Só que aqueles eram os ângulos de incidência? Perdão. Quando eu falo fase, é a fase do coeficiente de reflexão. Porque esse coeficiente, e também do coeficiente de transmissão, porque ele pode ser complexo. Por exemplo, se o eta do meio, o meio for dissipativo, a impedância intrínseca eta, ela passa a ser complexo, e, consequentemente, o valor do coeficiente de reflexão é um valor complexo. Por isso que eu estou mostrando aqui amplitude e fase. Nesses casos, os coeficientes são todos reais, positivos ou negativos, mas são todos reais. Então, não haveria, se eu não plotasse isso aqui em módulo, não haveria necessidade de plotar esses gráficos aqui de fase. Acontece que mais lá na frente, eu faço um dos meios ser dissipativo e ploto o gráfico novamente. E aí eu mostro a diferença. Ó, a perda vai fazer... Eu vou antecipar. As perdas vão fazer com que esses gráficos, esses bicos, sumam. Os gráficos ficam mais suaves, inclusive os gráficos de fase. Tudo bem. A variação de fase de amplitude não é abrupta, é mais suave. Como uma consequência, ó, o coeficiente de reflexão não vai mais ser nulo. Ele vai passar aqui por um mínimo, um módulo dele. A variação de fase vai ser mais suave, ela não vai fazer essa mudança de 0 para menos 180 abrupta, ela vai variando mais suavemente. Foi só por causa disso. Tudo bem, entendi. Beleza? Então, repare, quando eu falo fase, não é o ângulo de incidência, é a fase do coeficiente, no caso aqui, ó, desse gráfico, do coeficiente de reflexão. Ó. É a fase do coeficiente de reflexão. Beleza. Em função do ângulo de incidência θi. De 0, incidência normal, até 90 graus, incidência rasante. Ficou claro agora? Sim, ficou. Na verdade, eu falei sem mostrar, né? Estou assumindo que vocês estão vendo, estou entendendo tudo, mas esse gráfico em particular tem esses labels aqui muito pequititinhos, realmente vocês não conseguem enxergar. Eu não expliquei direito. Agora ficou claro? Sim, ficou. Beleza? Mais alguma pergunta? Não deixem de fazer as perguntas. Vocês estão vendo que às vezes eu assumo que está tudo muito claro e não está. Então agora vamos completar o estudo, né, para incidência interna. Ou seja, agora a onda incidente ela está vindo do meio mais denso, por exemplo, de dentro da água ou de dentro de um prisma para o meio menos denso, para fora, para o ar, do vidro para o ar, da água para o ar. E, consequentemente, ainda assumindo que os meios não são dispersivos, o epsilon 1 e o epsilon 2 continuam reais, só que agora o epsilon 1, permissividade do meio 1, é maior do que a do meio 2. E como consequência da lei de Snell, agora nós temos o ângulo de transmissão maior do que o ângulo de incidência. Só sendo igual quando a incidência for normal, aí os dois são nulos. Mas se o ângulo de incidência for maior do que zero, ele é maior do que zero, ele vai estar entre 0 e 90 graus, o ângulo de transmissão é maior do que esse ângulo de incidência, por causa da lei de Snell.
como o K1 é maior que o K2, o seno de θi tem que ser menor do que o seno de θt para a igualdade ser mantida. E aí vem aquela pergunta: o que acontece na medida em que o θi vai aumentando? Dado que o θt é sempre maior do que ele, vai chegar num certo ângulo θi, onde o θt vai ser 90 graus. Antes que o θi alcance o ângulo de 90 graus. E a pergunta é, e se eu continuar aumentando o ângulo θi? Porque o θi é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu posso fazer o feixe de laser incidir com qualquer ângulo que eu queira entre 0 e 90 graus. O que vai acontecer com o ângulo θt e, consequentemente, com a onda transmitida quando o ângulo θi ultrapassar esse limite, esse ângulo limite que faz com que o ângulo θt seja 90 graus? Esse ângulo limite é o ângulo crítico. Vocês já estudaram isso em ótica. O que acontece se eu aumentar o θi além do ângulo crítico? O que acontece do outro lado? Total. Oi? É reflexão total. Exatamente. Se não houver perdas, toda energia, toda a potência incidente, a potência média incidente é refletida. E do outro lado? Repare. Não passa. θi está aumentando. Oi, pode falar. Não, é que você perguntou o que acontece com o outro lado. No caso, ela não passa, certo? Ela não é transmitida. Será? Repara. Eu pensava que sim. Não, tem campo do outro lado, tem que ter campo do outro lado. Até porque as condições de contorno dizem que as componentes tangenciais, tanto do campo elétrico como do campo magnético, elas têm que ser contínuas. Então tem campo do outro lado. Mas que campo é esse? Repare, quando o θi aumenta, o seno dele aumenta. Esse cara continua aumentando. Só que o que significa um seno de um ângulo maior do que 1? O θt atinge 90 graus, eu continuo aumentando o θi, então eu continuo aumentando o seno do θt. Em 90 graus ele é igual a 1. Acima disso, o seno assume valores maiores do que 1. O que significa seno de x maior do que 1? É possível? Não. É possível o módulo do seno e do cosseno serem maiores do que 1? Isso é possível, matematicamente falando? Não é possível. Sim, sim. O seno e o cosseno podem ter módulos com valores acima de 1, até infinito. Pode. Só que aí o argumento deixa de ser real. Esse ângulo, esse argumento do seno passa a ser complexo. Significa que o θt passa a ter um valor complexo. E o que significa isto na figura? O que significa isto em relação à onda transmitida? Você não pode mais interpretar a direção de propagação geometricamente, porque a onda plana transmitida passa a ser... A gente já viu isso no curso. Quando o ângulo, quando a direção, quando o vetor K passa a ser complexo, a parte real aponta numa direção, a parte imaginária aponta noutra direção, essa onda plana passa a ser uma onda plana não uniforme. Então, o que você vai ter do outro lado, a partir do ângulo crítico, é uma onda plana transmitida, porém não uniforme. Você não pode mais interpretar geometricamente a direção do vetor K. O θt passa a não ser mais real. Ele não tem mais uma interpretação geométrica. A figura, até o momento, foi boa para montar o problema, mas ela não pode ser mais usada a partir do ângulo crítico, porque essa onda transmitida deixa de ser uniforme. Mas a lei de Snell continua válida. Todas as equações que apresentamos aqui continuam válidas, só que você não pode mais interpretar direções geometricamente, mas as equações continuam válidas, tá? Então guardem isso para o que a gente vai ver daqui a pouco. Aliás, antes, alguma pergunta?
A onda transmitida, professor, como é que você chamou ela? Ela é uma não onda uniforme? plana não uniforme. Ok. Ela não é mais TEM. E o vetor K agora tem parte real, parte imaginária, onde a parte real aponta para um lado e a parte imaginária aponta para o outro. Os planos de amplitude constante não coincidem com os planos de fase constante, com as frentes de onda. A gente vai ver, inclusive, uma animação que tenta ilustrar o que acontece do outro lado. Só que com uma onda mecânica, não com uma onda eletromagnética. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Então, vamos estudar para essa incidência interna as duas polarizações, a perpendicular e a paralela. Então, aqui estão, mais uma vez, as equações, as equações dos coeficientes de reflexão e transmissão para a polarização perpendicular. Eles continuam válidos. Eles valem mesmo quando o θt é complexo. Essas equações são válidas. Elas valem, inclusive, quando o meio é dispersivo, quando os etas são complexos. Tudo isso daí pode ser complexo e essas equações continuam válidas. Mas, por enquanto, vamos esquecer que isso pode ser complexo. Vamos ainda assumir os meios ideais. E, ó, esse aqui é o coeficiente de reflexão em função do ângulo θi, ó. Então, se você pegar essa equação e qualitativamente plotar o gráfico, você vai ver, já que o meio 2 é o mais denso, esse coeficiente começa positivo e ele vai aumentando, o seu valor vai aumentando, real, vai aumentando, na medida em que o θi aumenta, até que a gente alcança esse ângulo chamado ângulo crítico, que é aquele ângulo que faz o θt ser igual a 90 graus. Quanto vale o cosseno de 90 graus? 0. Logo, quando o ângulo θi é igual ao ângulo crítico, o coeficiente de reflexão dessa polarização atinge o valor unitário. Como aqui no numerador e no denominador esses termos são nulos, você passa a ter o coeficiente de reflexão unitário, real. Só que aí o θi continua aumentando, olha lá, acima do ângulo crítico. E esse coeficiente de reflexão passa a ter um valor complexo. Eu não estou mostrando aqui o que acontece para acima do ângulo crítico. Eu vou deixar isso para 2 ou 3 transparências adiante. Mas a partir do ângulo crítico, esse coeficiente de reflexão passa a ser complexo. Para o coeficiente de transmissão, a diferença é que ele vai para o valor 2 ao invés de 1. Mas após o ângulo crítico, ele também se torna complexo. O coeficiente de transmissão passa a ter um valor complexo, amplitude, fase ou, se você preferir, parte real, parte imaginária. E a gente também não vai plotar por enquanto o que acontece a partir do ângulo crítico. Vamos deixar para investigar isso um pouquinho depois. A gente vai mostrar daqui a pouco que o módulo desse coeficiente de reflexão, a partir do ângulo crítico, passa a ser constante e unitário. Por isso o termo reflexão total. A reflexão total ela não ocorre apenas para o ângulo crítico. Ela ocorre para o ângulo crítico e para os ângulos de incidência acima do ângulo crítico. A gente vai mostrar, a gente vai provar que o módulo do coeficiente de reflexão acima do ângulo crítico, ele é unitário, se os meios não tiverem perdas. O módulo é unitário, mas tem fase. Uma fase que é diferente de 0 de 180. O coeficiente de reflexão torna-se complexo. Então, repare, como o θi é sempre menor que θt, a não ser quando os dois forem nulos, vai haver um certo ângulo θi, que é chamado de ângulo crítico, para o qual o θt é 90 graus. Exatamente essa situação aqui. Acima do ângulo crítico, o seno do θt passa a ter um valor maior do que 1. E, consequentemente, θt e os coeficientes passam a ter valores complexos.
E como o θt passa a ser um valor complexo, significa que a onda plana transmitida deixa de ser uniforme. A partir do ângulo crítico, a onda plana transmitida, ela não é nula, tem campo do outro lado, mas não é mais uma onda plana uniforme. É uma onda plana não uniforme. E, para finalizar, faltou agora a polarização paralela. O que vai acontecer com a polarização paralela? Ela vai ter os... Antes disso, como calcular o ângulo crítico? É simples. Já que a lei de Snell é sempre válida, e por definição o ângulo crítico é o ângulo de incidência que faz o θt ser igual a 90, a equação que te dá um ângulo crítico vem da própria lei de Snell, é essa daqui, ó. E se os meios forem ideais com a mesma permeabilidade, ou seja, se o μ1 for igual ao μ2, esse ângulo, o seno do ângulo crítico é dado pela raiz quadrada da razão ε2 sobre ε1. E, consequentemente, essa razão é igual a N2 sobre N1. Eu não sei se eu ponho aqui, mas eu deveria ter colocado. N2, que é o índice de refração do meio 2, dividido pelo índice de refração do meio 1. Que provavelmente foi a fórmula que vocês viram no curso de ótica do ciclo básico. O seno do ângulo crítico, se os meios forem ideais, é a razão do meio 2, do índice de refração do meio 2, dividido pelo índice de refração do meio 1. E aqui está a situação onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo crítico. A onda transmitida está propagando na direção θt igual a 90 graus. E acima disso, nós vamos provar que quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico, do outro lado você passa a ter uma onda plana não uniforme. A fase continua variando na direção 90 graus. Mas a amplitude diminui na medida em que você penetra para dentro do meio. É uma onda plana, porém ela não é uniforme. A variação de amplitude ocorre na direção Z, na direção perpendicular à interface. O campo vai diminuindo na medida em que você vai penetrando para dentro do meio 2. Porém, a fase, os planos, as frentes de onda plana, elas estão ao longo dessa direção aqui, ó. A gente não mostrou ainda matematicamente que isso acontece, só estou antecipando resultados. Alguma pergunta em relação a essa transparência? Então, vocês sabem agora como calcular o ângulo crítico. E reparem, ele só acontece para incidência interna. Só acontece quando o N2 é menor do que o N1, porque aí a razão N2 sobre N1 é menor do que 1 e você vai achar um ângulo crítico real. Para incidência externa, a razão N2 sobre N1 ia dar um valor maior do que 1. Consequentemente, você teria um ângulo crítico complexo, ou seja, o fenômeno não ocorre para incidência externa. Ele só ocorre para incidência interna. Então, não se esqueçam, o ângulo crítico só ocorre para incidência interna. E, finalmente, a polarização paralela. Antes disso, outro comentário. É por causa do ângulo crítico desse fenômeno que você tem, em comunicações ópticas, né, a fibra óptica. A fibra óptica ela é feita com um núcleo que é mais denso do que o meio que cerca esse núcleo, chamado casca. Então, como é que a fibra óptica consegue guiar a luz dentro dela? Fazendo com que a densidade do núcleo seja maior, né? O índice de refração do núcleo seja maior do que o da casca em volta. E aí quanto mais fino for esse núcleo, mais confinada fica a luz dentro dele. Fibras monomodo são fibras ópticas onde, com a tecnologia, né, você consegue fazer núcleos muito fininhos.
Porque a luz que consegue penetrar aqui para dentro, ó, na hora que bate nas paredes laterais, o ângulo é quase o ângulo rasante. Ó. Consequentemente, você consegue quase que totalmente transmitir a luz dentro desse núcleo. Então, a fibra ótica ela pode ser estudada dessa maneira, uma maneira escalar, mais simples. Alguém chegou a fazer a matéria de comunicações óticas com o professor André Chucharelli? Andréa Chucharelli. Alguém fez a matéria de ótica com ele? Quem for fazer a matéria de ótica com o professor André vai estudar fibra ótica, só que através das equações de Maxwell. Né? Se eu não estou enganado, ele expande em modos e estuda a propagação da onda dentro de uma fibra ótica. E aí você pode ou estudar isso como modo, matematicamente, de uma maneira mais robusta, ou interpretar isso, já que o comprimento de onda ótica é muito pequititinho, interpretar isso usando raios, de uma maneira escalar. Mais fácil, mais intuitiva, mas menos precisa para fazer os estudos. E agora, finalmente, a polarização paralela. Na aula passada, nós vimos um fenômeno associado à polarização paralela. Alguém se lembra? O ângulo de Brewster? Isso. E olha só, para polarização paralela e incidência interna, os dois vão aparecer. Você vai ter o ângulo de Brewster, que faz com que o coeficiente de reflexão seja nulo, e o ângulo crítico, que, da mesma maneira como antes, quando o ângulo de incidência for acima do ângulo crítico, a reflexão é total. E dá para mostrar que o ângulo de Brewster é sempre menor do que o ângulo crítico, quando os meios não forem dissipativos, tudo é real. O coeficiente de reflexão, mais uma vez, vai ser complexo, vai ter um valor complexo acima do ângulo crítico. E daqui a pouco vamos provar que o módulo acima do ângulo crítico é constante e unitário. A gente não provou ainda. Consequentemente, não está desenhando isso nessa figura. Então, para o ângulo, para a polarização paralela e incidência interna, os dois fenômenos ocorrem. Ocorre tanto o ângulo de Brewster, que está associado à polarização do campo, e também ocorre esse fenômeno da reflexão total, que está associado ao fato da incidência ser interna. Então, reparem, nós temos 4 casos. Polarização perpendicular, incidência externa. Nenhum ângulo nenhum ângulo especial aparece. Polarização paralela, incidência externa. Aparece o fenômeno de Brewster, a reflexão nula, ângulo de Brewster. Depois, polarização perpendicular, incidência interna. Aparece o ângulo crítico, reflexão total. E, finalmente, o último caso, polarização paralela com incidência interna. Os dois fenômenos aparecem. Primeiro aparece, por um certo ângulo de incidência, aparece a reflexão nula, e depois você continua aumentando, o módulo do coeficiente de reflexão volta a subir, a aumentar, até chegar ao valor unitário, a partir dali, reflexão total. Os dois fenômenos ocorrem nesse caso. E, consequentemente, está aqui, finalmente, o coeficiente de transmissão para esse caso. Ele também é complexo acima do ângulo crítico. A gente não está dando muita atenção para ele no momento. Então, a observação, neste caso, aparecem tanto o ângulo de Brewster como o ângulo crítico. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, reparem, o ângulo crítico, a reflexão total, não depende da polarização. Depende apenas do fato da incidência ser interna. Tá? Então, é uma experiência que você pode repetir sem grandes aparatos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já entrou dentro de uma piscina e, olhando para cima, para a interface entre água e ar, e
observou alguma coisa diferente? Alguém se lembra dessa experiência? Alguém já fez essa experiência de olhar para cima, dentro d'água, olhar para cima? Nunca? Zero? Então, da próxima vez que vocês entrarem numa piscina, né, se quiserem, olha para cima e vocês vão ver, ó, com a incidência normal, você consegue ver, lógico, deformado por causa das ondulações da superfície da água. Mas você consegue ver mais ou menos o que acontece lá do outro lado. Na medida em que você vai baixando a cabeça, na medida em que o ângulo θi vai aumentando, chega um momento que você vê o fundo da piscina refletido lá em cima. Reflexão total. Tudo aquilo que veio lá, né? Porque a luz entra lá para dentro da piscina. Ela ilumina o azulejo lá embaixo. A partir do ângulo crítico, você vê o fundo da piscina refletido, como se fosse um espelho. Lógico, com as oscilações, a imagem é deformada. Outra coisa, essa é mais fácil. Você está no ônibus ou num carro, aí você olha assim, perpendicularmente à janela, fechado, o vidro fechado, você vê o que está acontecendo do outro lado. Mas na medida em que você vai olhando para frente, para as outras janelas à sua frente, você passa a ver o interior do ônibus refletido. Por quê? Porque o ângulo de incidência é muito grande, e aí vai Aonde? ocorrer... Porque, olha só, eu estou no ar, a janela é o vidro. Isso aí não é incidência externa? Mas é por conta da espessura do vidro e que reflete lá dentro? Exatamente. O ângulo crítico nesse caso é exatamente isso. O ângulo crítico nesse caso é relativo à segunda interface entre o vidro e exatamente o ar. Exatamente. O ângulo crítico não ocorre na primeira reflexão, ocorre na primeira interface, perdão. Ocorre na segunda. Exatamente isso. É esse o fenômeno. Quando você vai olhando, você passa a ver o interior do ônibus refletido. É o ângulo crítico referente à segunda reflexão, à segunda interface, vidro-ar. Então, com esses 4 casos, eu espero que vocês, daqui para frente, compreendam melhor esses fenômenos. Tá? O ângulo crítico vocês já tinham visto antes, né? O ângulo de Brewster, talvez, fora as experiências feitas em laboratório, talvez, no caso, analiticamente, seja uma novidade. E aí a pergunta, finalmente, é: nessa reflexão total, o que acontece com a onda, principalmente com a onda transmitida, a partir do momento em que o ângulo de incidência torna-se maior que o ângulo crítico? E agora, o preço que a gente pagou para fazer uma análise lá no início das ondas planas, lembra que a gente fez uma análise vetorial, o ângulo K pode ser complexo, aí, e depois a gente fala assim, não, agora eu só vou estudar onda uniforme. Agora, aquele esforço que a gente fez vai pagar o preço, porque a análise vai ficar mais simples, vai permitir que a gente entenda melhor o que acontece, porque a formulação original vale para qualquer onda plana, inclusive para onda plana não uniforme. Então está aqui a lei de Snell. A lei de Snell é sempre válida, não importa, os meios podem ser dissipativos, esse θt pode ser complexo, essa lei de Snell é sempre válida. A onda incidente, ela é uniforme, porque a gente escolheu assim. Então, o θi tem um valor real entre 0 e 90 graus. Consequentemente, a onda refletida também é uniforme, já que o θr é igual a θi. Se o θi é real, θr também é real. Isso significa que a onda é uma onda uniforme, TM. Logo, este produto K1 seno de θi é real. Consequentemente, o produto K2 seno de θt também é real. Isso prova que o seno de θt é real, porém ele vai ter um valor maior do que 1. E quando isso acontece é porque o θt passa a ser complexo. Não importa o valor do θt, a gente não precisa do θt. O que nós precisamos é do seno e do cosseno do ângulo. Então nós temos um seno de θt que é real, apesar de ser maior do que 1, ele é real.
consequentemente, a gente não pode usar essa relação. Cosseno de θt é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θt. Mesmo quando θt for complexo, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado continua sendo igual a 1. Dá para provar, a gente não está provando. Está pegando coisas que deveriam ter sido ensinadas, ou vocês viram em cálculo, ou em alguma outra matéria envolvendo funções especiais. Seno e cosseno são funções especiais. Então, esta relação continua válida. E da lei de Snell, nós temos aqui a expressão para o seno de θt. E o que vai acontecer nessa incidência interna, já que o K1 é maior que o K2, e o seno de θi é um valor, esse produto é igual a seno θt maior do que 1, significa que o argumento da raiz quadrada é negativo. Ou seja, seno de θt é real maior do que 1. E o cosseno de θt é puramente imaginário. Não importa o valor, é puramente imaginário. Seno de θt é puramente real e cosseno de θt é puramente imaginário. E aí nós vamos lembrar que a onda transmitida possui esse vetor k. Consequentemente, a componente x do vetor k, da onda transmitida, é real. Eu chamei aqui de beta-x, não importa o valor. O valor depois você com a calculadora calcula. Vai depender do problema. Mas ele é real. Eu chamei então de beta-x, mantendo a notação já usada antes. Já a componente z do vetor, como cosseno de θt é imaginário puro, a componente z do vetor k vai ser imaginária pura. Eu chamei de menos alfa z. Ou seja, o vetor, a parte real do vetor k tem componente na direção x. É a direção da frente de propagação, é a direção perpendicular à frente de onda. Enquanto que a parte imaginária, o vetor está na direção z. Ou seja, o campo atenua na medida em que você entra para dentro do meio 2. Olha só, esta é a menos de amplitudes, né? Esta é a expressão do fasor do campo eletromagnético no meio 2. Ele propaga na direção x e atenua na direção z. É uma onda plana, só que ela não é uniforme. Ou seja, na média, tem campo do outro lado, mas passa a não ter mais troca de potência entre um meio e outro. Aquilo que foi estabelecido em algum momento, lá no menos infinito, permanece, sem que haja troca de potência média entre um meio e outro. Por isso que existe coeficiente de transmissão. Tem campo lá dentro, mas não há troca, né? Não existe componente de vetor de Poynting real na direção perpendicular à interface. Toda a potência incidente, média, é refletida. Instantaneamente, a troca de um lado para o outro. Mas na média, deixa de haver. Toda a potência média incidente é refletida. E a potência que há do outro lado permanece do outro lado. Mas não há mais troca na média de potência ativa de um meio para o outro. Alguma pergunta? Então, quando acontece isso, do θt ser complexo, esquece a figura. Você tem que entrar agora nas equações. Tem que resolver o problema analiticamente. A boa notícia é que as equações continuam válidas. As equações desenvolvidas para o caso ideal continuam válidas, mesmo quando as ondas planas deixam de ser uniformes. Essa é a boa notícia dessa maneira como a gente resolveu o problema até o momento. Tudo continua válido, exceto as figuras, já que o θt não pode ser mais interpretado geometricamente. Professor, eu tenho uma Oi. dúvida.
O gráfico do coeficiente de reflexão no θc, ele vale 1, correto? Um momentinho, por favor. Deixa eu... Aqui tá bom? Esse gráfico aqui, ó. Isso. Aham. Aqui ele vale 1. Isso. Para qualquer caso que possa ocorrer a tal da reflexão total. Se Sim. ele é igual a 1, mas ainda assim vai existir no outro lado do plano uma determinada onda que não é uniforme. Vai. É isso que eu não estou entendendo, é porque a onda que incide, ela vai refletir com a mesma intensidade. Isso, exatamente. Mas ainda assim vai existir uma onda que adentra o plano. Exatamente. Vai ter uma onda do outro lado, que não é uniforme. E isso está fisicamente correto. Isso está absolutamente correto. A confusão, ela aparece porque nós estamos analisando o problema no regime harmônico temporal. Ou seja, esse campo foi estabelecido lá no tempo do Noé, entendeu? É uma ferramenta matemática. É lógico que existe aí um transitório. Ou seja, você vai ligar o feixe de laser, vai haver um transitório, depois de um certo tempo, que no caso do laser é rapidinho, né? Você vai ter um transitório onde a intensidade do campo refletido é igual à do incidente, e lá do outro lado vai ter uma onda propagando, mais ou menos, né? Um feixe de laser propagando aqui, ó, nessa direção, onde ele rapidamente perde energia na medida em que você penetra para dentro do meio 2. Lembra que vai haver um transitório. Então, essa análise que estamos fazendo é assumindo um regime senoidal, harmônico senoidal, permanente, é o regime permanente, beleza? Mas vai haver um transitório até esse equilíbrio ser estabelecido. E outra coisa, professor. Oi. Já que na natureza tudo vai ter uma componente complexa, certo? Porque tem condutivo, nunca vai realmente chegar a 1? É impossível chegar a 1? Exatamente. Okay. O que você vai ter na prática é um módulo de coeficiente de reflexão muito alto, próximo de 1, mas nunca exatamente unitário. Perfeito. Tudo bem. Beleza? Faz sentido. Tá. Mais alguma pergunta? Daqui a pouco, na próxima transparência, eu vou mostrar para vocês um filminho, uma animação, né? Mas antes disso, vamos provar que o módulo do coeficiente de reflexão, após o ângulo crítico, permanece constante unitário. Tá? Isso é fácil de provar, uma vez que a gente sabe que o seno do θt é real e o cosseno é puramente imaginário. Uma vez entendido isso, a prova é simples. Aqui estão as expressões, tanto do coeficiente de reflexão, da polarização perpendicular, como da paralela. Aqui, ó, essa fórmula vale sempre, independente da onda ser uniforme ou não, independente do meio ser dissipativo ou não. Essa equação vale sempre. É a equação, por exemplo, que a gente usa em propagação de ondas de rádio, quando a onda incide num solo condutivo, num solo com perdas. É a mesma equação. Quando a gente usa um modelo de 2 raios em propagação de ondas de rádio. Repare, não importa o valor do eta2, não importa o valor do eta1, não importa o valor do cosseno do θi, não importa o valor do cosseno do θt. Mas se o cosseno do θt é imaginário puro, então repare, tanto numa equação como na outra, você tem algo aqui, ó, como isso. O numerador é complexo, o denominador é complexo, mas um é o conjugado complexo do outro, ó, por causa da troca de sinal aqui, ó. Quanto vale o módulo da razão entre um número complexo e o seu conjugado complexo? 1. Então está provado. O módulo do coeficiente de reflexão, quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo de crítico, o coeficiente de reflexão, não importa a polarização, o coeficiente de reflexão tem um valor complexo, porém o seu módulo constante unitário. E por isso é que é chamado de reflexão total.
Como já foi bem observado, havendo perdas, por exemplo, no meio 2, se o eta2 for complexo, isso não vai ser verdade. Só vai ser verdade no limite em que o θi tender para 90. Porque aí o cosseno do θi tende para 0 e o módulo do coeficiente de reflexão tende para 1. Por causa desse termo aqui, ó. Mas, para meios não dissipativos, isso aqui é exatamente igual a 1, quando o ângulo de incidência estiver acima do ângulo crítico. E por isso o fenômeno é chamado de reflexão total. Mas não significa, aliás, tem campo do outro lado. Você tem campo do outro lado, mas deixa de ter troca de potência média, de potência ativa entre um meio e outro. Ou seja, na média, toda a potência incidente é refletida. Instantaneamente, continua havendo troca de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas na média, não exerce trabalho. Toda a potência incidente, média, ativa, é refletida. E tem campo do outro lado. Só que ele está propagando nessa direção e atenuando na direção perpendicular. Antes de prosseguir... Aliás, eu vou agora mostrar uma animação. Talvez a animação tire algumas dúvidas, tá? Para isso eu vou precisar... Ah, não, perdão. Antes da animação, ó, estou plotando aquele gráfico novamente, ó. Amplitude, fase, módulo e fase dos coeficientes de reflexão e dos coeficientes de transmissão para essa incidência interna. Vermelho, polarização perpendicular, azul, polarização paralela. Então vamos dar destaque primeiro, vamos dar destaque apenas ao coeficiente de reflexão. Então aqui está a amplitude dele, a fase. Então reparem que para polarização paralela ocorre o ângulo de Brewster antes, aí depois o ângulo crítico, que é o mesmo para as duas polarizações, já que é um fenômeno escalar. Tem a ver com a incidência ser interna. E a partir do ângulo crítico, ó, o módulo do coeficiente de reflexão unitário. A fase não, a fase varia. O coeficiente é complexo, mas o seu módulo é unitário. E do outro lado tem campo, ó, o coeficiente de transmissão não é nulo. Não é nulo. A não ser no limite da incidência rasante. θi tendendo para 90 graus. Tem campo do outro lado. Só que é uma onda plana não uniforme. Agora, plotar amplitude e fase faz mais sentido, né? Já que aqui, ó, o coeficiente de reflexão e o de transmissão, eles são complexos. Então aqui faz sentido, mais sentido do que antes, né? Plotar esses gráficos. As perdas vão fazer com que essas curvas não tenham essas variações abruptas. Nem esse bico, nem estes bicos aqui. Os gráficos vão variar mais suavemente. Consequentemente, vocês vão ver, os coeficientes de reflexão, eles têm um valor muito próximo de 1, mas não é igual a 1. Vai subindo, 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 até tender a 1, quando houver perdas, em particular no meio 2. Agora sim, a animação. Eu vou sair daqui, porque não vai funcionar se eu clicar em cima. Então eu vou tocar essa animação por fora. Já separei o vídeo aqui, ó. É uma animação que não é eletromagnética. É um problema mecânico, tá? Consequentemente, por ser mecânico, por não ser vetorial, nós aqui não vamos ver ângulo de Brewster. Aqui a gente não vai identificar polarização paralela e polarização perpendicular. É um problema mecânico. Então aqui nós só vamos conseguir ver os fenômenos relativos à incidência externa e incidência interna. E aí, no caso, o meu maior interesse nessa animação é o finalzinho, que é quando ele mostra a incidência interna com ângulo de incidência acima do ângulo crítico. Apesar de ser mecânico, nos dá uma ideia, né, do que acontece com a onda eletromagnética
nessa situação de ângulo crítico, de reflexão total. Mas aqui nós não vamos conseguir identificar nenhum fenômeno associado à polarização. Ou seja, aqui a gente não vai ver ângulo de Brewster, tá? E foi feito na Universidade de Brigham, em 2004. Então existe um áudio em inglês que eu não sei se vocês vão conseguir entender, ouvir. Então o que eu vou fazer é tocar esse filme 2 vezes. Na primeira vez eu vou narrar, parando de vez em quando, para falar, ó, observa isso, observa aquilo. Aí depois eu vou fechar a minha boca, mais ou menos, né? E tocar o filme de novo, direto, para vocês terem uma segunda visão do que está acontecendo, tá? Antes de prosseguirmos, alguém... Vocês estão vendo essa tela? Sim. Beleza. Então, alguma pergunta antes de prosseguirmos? Então eu vou tocar 2 vezes. A primeira, falando que nem um papagaio e interrompendo o filme. Na segunda, eu vou prometer ficar um pouco mais calado e deixar o filme rodar direto. Então existe um áudio. Aqui, ó. Vocês conseguem escutar o que o cara está falando? Eu vou tocar mais um pouquinho. Vocês conseguem escutar? Não, professor, não escutei nada. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o áudio. Só que eu não sei se eu faço isso, se eu estou tirando o áudio do filme ou o meu também. Ó, eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Eu estou falando. Vocês estão me ouvindo quando eu abaixo aqui o volume ou vocês me ouvem mais fraquinho? Tá tranquilo, pessoal. Acho que isso é só então, o áudio do vídeo mesmo. Maravilha. Então, eu vou tirar o áudio do vídeo, tá certo? Já que vocês não estão escutando o mesmo, porque esse áudio me atrapalha, porque aqui eu escuto. E vou tocar de novo esse filme cá de trás. Pronto. Então, o primeiro começa com a incidência externa, do meio menos denso para o meio mais denso. Incidência normal, θ igual a 0. Como é que eu sei que é do meio mais denso, menos denso para o meio mais denso? Como é que a gente sabe? Por causa do comprimento de onda, diminui. Exatamente. Repare que o comprimento de onda na onda incidente, na região da onda incidente, é maior do que o comprimento de onda na região da onda transmitida. Então isso significa que o ε1 é menor do que o ε2. Eu esqueci de avisar, a interface é essa linha branca aqui, ó. Essa é a interface entre o meio 1, de onde vem a onda incidente, e o meio 2, para onde vai a onda transmitida. E outra coisa, às vezes ele plota deste lado apenas a onda incidente, às vezes ele plota apenas a onda refletida e às vezes ele põe as duas juntas. Por enquanto, ele só está colocando a onda incidente e a onda transmitida. A onda refletida não está mostrada, por enquanto, nessa animação. E aí está a onda, um ângulo normal. Daqui a pouco ele vai mostrar só a onda refletida. Por enquanto ele está falando um monte de coisa, eu já falei antes. Vou deixar o filme rolar. Reparem que a intensidade da onda transmitida não é desprezível. Agora ele está mostrando só a onda refletida lá. Repare que a reflexão, ó, tem voltou para a onda incidente. Reparem que a intensidade do campo refletido é baixa. Agora ele aumentou o ângulo θi, ó. Está aumentando o ângulo θi. Repare que o ângulo θi é maior que o θt, como esperado. Está aumentando ainda mais. Não tem ângulo de Brewster aqui. Está aumentando mais ainda. Daqui a pouco ele vai pôr a refletida junto.
Aqui é só a refletida. Repare que ela já aumentou um pouco mais de intensidade. Agora, ó, vou parar um pouco o filme. Ele está colocando as duas juntas, a incidente e a refletida. Então nunca se esqueçam. No meio 1, você sempre tem as duas juntas. Por isso existe essa interferência entre elas. E na medida em que o ângulo de incidência vai aumentando, o módulo do coeficiente de reflexão aumenta, de maneira que a interferência que existe entre as ondas incidentes e refletidas vai aumentando. E, simultaneamente, a intensidade do campo transmitido vai diminuindo. Vou largar o filme de novo. Repare que, na medida em que a incidência vai se tornando rasante, o módulo do coeficiente de reflexão tende para 1. Por isso você vai tendo essa interferência entre a onda incidente e a refletida. Isso aqui já é o θi igual a 0, praticamente não tem onda transmitida do outro lado. Aqui é o limite, ó. Agora ele vai repetir tudo de novo para a incidência interna. Vou parar. Repare que agora a incidência é interna. O meio mais denso é o meio 1, onde o comprimento de onda é menor do que aquele no meio 2. O meio 1 é mais denso que o meio 2. Como é um problema mecânico, não vai ter ângulo de Brewster. Mais uma vez, não vai aparecer o ângulo de Brewster. Mas aqui vai aparecer o ângulo crítico. Na medida em que o θi vai aumentando, observem o que vai acontecendo do outro lado. Eu vou tentar deixar o filme rolar sem ficar interrompendo muito. Deste lado, ó, onda refletida e incidente. Do outro lado, só a transmitida. Olha o que vai acontecer. Ainda não chegou no ângulo crítico. Agora chegou no ângulo crítico. Olha a onda transmitida. Agora o ângulo de incidência é maior que o ângulo crítico. Olha o que aconteceu com a onda do outro lado. Vou parar um pouco o filme. Ela propaga na direção, na nossa figura, seria a direção X. As frentes de onda são planos, cuja normal é a direção X, ó, nessa direção. Porém, ela atenua ao longo da direção Z. Ou seja, os planos de amplitude constante são planos, só que paralelos à interface que separa os dois meios. Ela propaga na direção X, mas atenua na direção Z. É uma onda plana. As frentes de onda continuam planas, mas ela não é uniforme. A amplitude varia sobre a frente de onda. Quando a amplitude varia sobre a frente de onda, essa onda é chamada de onda plana não uniforme. A partir desse momento, não há mais vetor de Poynting real, parte real de vetor de Poynting, na direção perpendicular. Não há mais fluxo de potência ativa entre o meio 1 e o meio 2. O que havia do outro lado continua lá do outro lado. Mas repara, o campo não é nulo. Eu vou deixar o filme terminar e vou voltar no início. Então está aí o professor responsável do departamento de ótica, aparentemente, e com certeza contou aí com alunos trabalhando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no início, tocar o filme de novo e vou manter a minha boca fechada. Quem tiver interesse, eu achei isso na internet e o nome do arquivo é esse daqui, ó, Wave Int Interface, né? Wave Int FC. Se não me engano, é um .mov, move.mov. Eu espero que com esse nome aqui, ó, quem quiser anotar, vocês acham esse vídeo na internet, quem quiser vê-lo de novo. Então agora eu vou tocar o vídeo sem me manifestar, tá?
Só lembrando, primeiro incidência externa, depois a incidência interna. Só a onda refletida. Só a refletida. Agora as duas juntas, incidente mais refletida. Agora incidência interna. Ângulo crítico. E a reflexão total. Alguma pergunta, pessoal? Em relação ao vídeo? Então, antes de prosseguirmos para o último assunto da aula de hoje, vai ser a conservação de energia. Foi uma pergunta que, se não me engano, o Kleber fez na aula passada. Puxa vida, por que no ângulo de Brewster o coeficiente de reflexão é 0, mas o de transmissão não era unitário? E aqui a gente viu que no ângulo crítico, quando exatamente no ângulo crítico, o coeficiente de reflexão é 1, mas o de transmissão é 2, pô. Não devia ser 0? O que está acontecendo? A gente vai ver isso antes, mas antes a gente vai resolver 2 exercícios. Se não me engano, um deles é tirado do livro texto, o outro eu encontrei por aí, ó. Não importa se esse exemplo é prático ou não, nós temos aqui o que a gente chama de uma janela que vai fazer com que toda a potência seja transmitida do ar para a água com a ajuda desse prisma. Não importa se isso é necessário, o que importa é que o enunciado diz que esta é a geometria. Temos 3 meios aqui, em cima é o ar, embaixo é a água é mais densa que o ar, e no meio do caminho aqui eu tenho um vidro, que é mais denso que o ar, mas é menos denso do que a água. Ao contrário, perdão, desculpa, menti. O vidro é mais denso do que o ar e do que a água. Então, aqui está o índice de refração, a ótica, então os índices de refração têm esses valores, o vidro, a gente vai assumir um índice de refração, repara que não é impedância, hein? Cuidado com o símbolo, aqui é N, índice de refração 1,5,
o da água 1,34 e o ar, a gente vai assumir vácuo, índice de refração unitário. E aí você tem um feixe de laser que incide nessa primeira, são duas interfaces. Esta de cima inclinada entre o ar e o vidro, com inclinação beta. E outra interface que é essa aqui embaixo, ó, entre o vidro e a água. E a gente quer que toda a potência incidente seja transmitida para dentro da água depois de passar por essas duas reflexões, ou melhor falando, essas duas interfaces. A interface ar-vidro e depois a interface vidro-água. Então a pergunta é qual é o ângulo beta que vai permitir que isso aconteça? Então, antes de resolver o problema, interpretá-lo fisicamente, né? O que precisa acontecer aqui para que toda a potência que vem do laser passe para dentro da água, uma vez ajustado o ângulo beta? Não pode haver reflexão. Isso. Logo tem que haver transmissão. Qual é o ângulo especial que precisa ocorrer aqui para termos sucesso nessa empreitada? O ângulo de Brewster? O ângulo de Brewster. E ele só acontece em que situação? Para onda paralela em relação ao plano de incidência. Logo, a primeira coisa que temos que fazer é que esse feixe de laser tem que ser linearmente polarizado. E essa polarização ser paralela, ou seja, o campo elétrico tem que estar paralelo ao plano de incidência, que é o plano dessa figura aqui, ó. Então, isso só vai acontecer se o feixe de laser for linearmente polarizado e essa polarização for a paralela, para ocorrer ângulo de Brewster, tanto na primeira interface como na segunda. Caso contrário, o enunciado não faz sentido. E aí, finalmente, achar o ângulo beta. E a gente vai fazer isso utilizando as propriedades que a gente já viu na aula passada, propriedades geométricas que vão facilitar, geometricamente falando, a solução desse problema. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Professor, então, mas tipo assim, a gente, ele não deu essa informação, né? Qual? Não, já deu a informação, porque prisma com polarização paralela. Isso, exatamente. Ah, ok. Tudo bem. Beleza? Então, o segredo da solução é uma boa figura. Uma boa figura ajuda 80% na solução do problema. Então está aqui, ó, a trajetória tem que ser percorrida por esse feixe de laser. Ou seja, o ângulo de incidência na primeira interface tem que ser o ângulo de Brewster. Aí eu coloquei θB1 para dizer que é o ângulo de Brewster na primeira interface. E finalmente, ó, na segunda e última interface, novamente o ângulo de incidência tem que ser o ângulo de Brewster. Professor, tenho uma dúvida. Pode falar. Não poderia ser, não sei se é possível, não poderia ser primeiro a incidência em relação àquela interface ali, um ângulo de Brewster, e que ao mesmo tempo a segunda incidência ela fosse completamente normal e aí ocorreria transmissão total? Repare que se a incidência for normal, há reflexão. Ainda há reflexão. Só é nula nesta polarização se ocorrer, se o ângulo de incidência for de Brewster. Não existe outra possibilidade. Beleza, então. Beleza? Repare que agora é só calcular o θB1 e o θB2, já que os índices de refração são dados. O mais difícil desse problema é aonde o ângulo beta se encaixa nessa figura. Aonde o ângulo beta se encaixa nessa figura? Ele é o complementar do θ1, do transmitido 1. Repare que beta mais θT1 é igual a θB2.
Essa é a parte mais difícil do problema. Como é que a gente vê isso? Repare o seguinte, não está desenhado aqui, ó, mas a partir deste ponto, trace uma normal. O ângulo que esta normal aqui, tracejada, que é a normal a face 1, faz com a normal a face 2 é o beta. E, consequentemente, beta mais θ T1 é igual a θ B2. Esta é a relação que vai fazer com que, uma vez encontrados, através da lei de Snell, os ângulos θT e θB, no final, uma vez encontrado o θ B2 e o θ T1, você acha o beta. Essa é a parte mais difícil do problema, o resto é tranquilo. E aí é só agora fazer conta. Brewster na primeira interface. Então a gente sabe que tangente do ângulo de Brewster, no caso aqui não tem perda nenhuma, né? É o índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. O meio 2 é o vidro, o meio 1 é o ar. Como o índice de refração do meio 1 é 1, então é o próprio índice de refração do vidro, 1,5. Eu tenho certeza... não tenho certeza não, mas... bom, eu tenho certeza quando vocês viram o ângulo de Brewster no laboratório, vocês devem ter usado essa equação para fazer algum cálculo que o professor indicou lá para vocês. Automaticamente eu tenho θ B1. E usando a lei de Snell, automaticamente eu tenho θ T1. E usando uma relação parecida para a segunda interface, o problema está resolvido. Então observe que os ângulos θ B1 e θ T1 são complementares, porque é o ângulo de Brewster. A soma deles dá 90 graus. Nem precisava fazer isso, mas repare, desta relação, já que eles são complementares, então o tangente do ângulo de Brewster é o cotangente do ângulo de transmissão correspondente, igual a 1,5. Enfim. Na segunda interface, Brewster. E essa tangente é dada pela razão entre o índice de refração do meio 2, no caso a água, 1,34, e o índice de refração do meio 1, que nesse caso é o vidro, 1,5. Então, com isso, e com o ângulo θT1 calculado do item anterior, eu não pus o valor, mas no final você encontra esse ângulo. Então, por favor, mais tarde, repitam as contas e vejam se vocês acham o ângulo beta. Neste problema, a dificuldade, 99%, depois de feita a figura, né, com bastante cuidado, o problema todo está aqui, ó, nessa relação. Vocês vão depois investigar essa figura para chegar. Isso aqui é uma relação que vocês devem ter estudado no colégio, quando aprenderam trigonometria. O próximo problema foi tirado do livro-texto. É o problema 8.41 do Cheng. É um problema um pouco mais prático. Em fibras óticas, existe um chamado ângulo de aceitação. Acho que isso aqui é aportuguesado, né? O ângulo de aceitação. Ou seja, toda a luz que estiver incidindo sobre esse núcleo, geralmente você faz isso com a ajuda de uma lente, né? Toda a luz, todo o raio de luz do laser, né, que chega com ângulo de incidência até θA, ele vai refletir nessas paredes internas com ângulo igual ou acima do ângulo crítico. Isso quer dizer o seguinte, teoricamente, ignorando perdas, toda a luz que chega até o ângulo θA vai ser propagada dentro do núcleo. Acima do θA, parte da energia vai passar para a casca. E na medida em que essas reflexões forem ocorrendo ao longo da fibra, essa energia é perdida. Apenas a energia do feixe de 0 até θA, teoricamente, é que vai ser transmitida através do núcleo
e se ele não tivesse perda nenhuma, iria até o planeta Júpiter dentro dessa fibra. Deu para entender o enunciado, a definição desse ângulo de aceitação ou não? Professor, me corrija se eu estiver errado. É um ângulo a partir do qual só vai ocorrer reflexão total sempre? Não, é um ângulo a partir do qual não vai acontecer reflexão total na interface entre o meio 1 e o meio 2. E, consequentemente, essa luz vai ser perdida, ela não vai ser guiada. A luz que é guiada é só aquela que incidir nessa interface aqui, ó, e na de baixo, logicamente, né, com o ângulo crítico ou acima do ângulo crítico. Isso só ocorre até o θA, como a figura daqui a pouco vai deixar mais claro. Ok. Acho que fez sentido. Sim. Tá. E são dados os índices de refração. Cá fora a gente vai assumir o ar N0. Lá dentro o núcleo vai ter índice de refração 2, mais denso do que a casca, né? E a casca, no nosso caso, o meio 2, vai ter índice de refração 1,74. Então aqui o índice de refração é 2, e aqui nessa região verde o índice de refração é 1,74. Determine esse ângulo de aceitação. Então, geometricamente, é um problema mais simples que o anterior, mas, novamente, uma boa figura ajuda a resolver praticamente o problema. Então, aqui, ó, eu agora coloquei os outros raios. Uma parte da energia vai ser refletida, isso não tem como você evitar. Agora, o que entrar lá para dentro, ó, tem que incidir nessa interface entre os meios com um ângulo acima do ângulo crítico. Observe que quanto maior for o θA, menor é o θI. Logo, existe um θA para o qual θI é o ângulo crítico. E é isso que a gente precisa fazer, relacionar com a ajuda aqui de um triângulo retângulo, o ângulo θI, que tem que ser igualado ao ângulo crítico, ao ângulo θA que está aqui fora. E aplicar as leis de Snell, né? Fora, a gente vai precisar da lei... Fora que eu digo, é nesse ponto aqui, ó. A gente vai precisar da lei de Snell para a interface entre o meio 0 e o meio 1. E aqui a gente precisa saber qual é o ângulo crítico θI. E para isso a gente vai precisar do N1 e do N2. Depois é só fazer conta, o problema está resolvido. Alguma pergunta? Primeiro que eu fiz foi achar o ângulo crítico. Qual é o θI que corresponde ao ângulo crítico? E a gente viu na aula de hoje a fórmula. O seno desse ângulo crítico é a razão entre o N2 e o N1. Então daqui a gente tira o ângulo crítico, dessa igualdade aqui. A lei de Snell, a gente tem a relação entre o θA e o ângulo de transmissão. Só que o ângulo de transmissão é o complemento do ângulo crítico, do θI. θI, porque as normais, ó, são perpendiculares uma à outra. Então, o seno do ângulo de transmissão é o complemento do θI. Uma vez conhecido o θI, essa última igualdade te dá o θA. E acabou o problema. No caso aqui, se você fizer as contas, deu 80,44 graus. É um problema geometricamente mais simples que o anterior. Mas, mesmo assim, por favor, repitam, façam novamente esse exemplo mais tarde. E, para terminar a aula de hoje, a conservação de energia. Então, eu estou mostrando nessa transparência, eu poderia ter usado qualquer ponto, qualquer situação. Eu resolvi usar essa, porque essa daqui deixa o aparente problema mais óbvio. Então, eu estou repetindo aqui, ó, o caso que a gente estudou na semana passada, incidência externa, polarização paralela, onde ocorre o ângulo de Brewster. E ocorrendo o ângulo de Brewster, o módulo do coeficiente de reflexão é 0.
E aí, se não me engano, foi o Kleber, ele perguntou, pô, então por que, que o coeficiente de transmissão não é unitário? E não é. Se nada é refletido, tudo é transmitido, por que, que esse coeficiente de transmissão não é unitário? O que está acontecendo? A energia não está sendo conservada? Lógico que está. Então, por que, que ele não é unitário? Alguém poderia adiantar o que, que vai acontecer? Por que, que ele não é unitário? O que, que tem que conservar? É a amplitude do campo? O que, que tem que conservar? É a amplitude do campo? Energia transmitida. Potência. Potência. A potência incidente tem que exatamente onde ocorreu a reflexão, né? Porque a partir dali, se o meio for dissipativo, a potência vai diminuindo. Mas exatamente aonde ocorre a reflexão, a potência incidente um titiquinho antes da incidência tem que ser igual à soma da potência um titiquinho após a reflexão, mais a potência um titiquinho após a transmissão. Logicamente, quando eu estou falando aqui de potência, é a potência ativa, né? Potência média ativa. Então, o que tem que conservar não é a amplitude do campo, e sim essas potências médias no entorno da região onde ocorre a incidência. Porque se o meio for dissipativo, depois a potência o meio vai esquentando. Mas ali no entorno tem que haver a conservação. E a gente vai ver que isso acontece, mesmo nessa situação aparentemente esquisita. São duas coisas que vão importar. Primeiro, lembra que o vetor de Poynting, né, independente da onda plana ser uniforme ou não, o vetor de Poynting depende das características do meio, em particular das impedâncias intrínsecas do meio. E se houve variação de meio, se houve variação nessa impedância intrínseca, isso tem que estar refletido no campo. Por isso que a gente vê, nesse caso particular, ó, que esse coeficiente de transmissão deu esta razão aqui, eta2 sobre eta1. Que o meio mudou. Se o meio mudou, isso vai ter que ser refletido. Aliás, refletido não, isso tem que aparecer, né, no coeficiente de transmissão. Mas não é só isso. Também tem uma coisa geométrica envolvida. Você não pode pensar como é conservação de energia, a gente não pode pensar em raio. O raio foi muito bom para a gente interpretar, montar o problema. Mas um raio não carrega potência. Você precisa de um feixe, de um conjunto de raios. Então a gente tem que pensar em termos de feixe. É um feixe de onda incidente, um feixe de onda refletida e um feixe de onda transmitida. E como o ângulo de incidência é diferente do ângulo de transmissão, a largura do feixe transmitido varia. Por exemplo, na incidência interna, a largura do feixe diminui, enquanto que na incidência externa, a largura do feixe aumenta. Mas para a potência se conservar, para o fluxo se conservar, se a largura do feixe diminui, a densidade de potência tem que aumentar, e vice-versa. Então, além da mudança de meio, além da mudança no eta, também tem esse fator geométrico que, obviamente, depende do ângulo de incidência. Então, estas duas coisas têm que ser levadas em consideração para que a gente faça o estudo do comportamento desses coeficientes e, finalmente, a gente entenda que a potência está se conservando como tinha que ser. Por enquanto, alguma pergunta? Professor, eu entendi, fez sentido. É só porque antes você estava falando em potência ativa e ela tem que... Não, é porque eu estou pensando, você está dizendo potência ativa e eu estou pensando em luz. Existe algum... Aqui
a potência é sempre ativa ou ela pode ser reativa também? Se o meio for dissipativo, ela pode ser reativa. Ok. Se o meio for reativo, o eta... perdão. Se o meio for dissipativo, não se esqueça, o meio dissipativo, matematicamente, vai ser representado através de uma permissividade complexa, que faz com que as fórmulas que a gente usa, valem para todos esses casos, mas a gente tem que tomar um cuidado na hora de interpretar. Epsilon complexo, o eta vai ser complexo, então você vai ter potência ativa e reativa. Ah, tudo bem. Beleza? Isso tem a ver com o meio, né? Isso, okay. Exatamente. Tudo bem. Tá? Bom, nós podemos fazer esse estudo geral, ou seja, para meios dissipativos ou não, para ondas planas uniformes ou não. Dá para fazer isso, só que a gente teria que fazer o estudo através do vetor de Poynting. E a manipulação matemática ia ser muito intensa. Então, e a gente ia, como a manipulação matemática ia ficar muito intensa, a gente ia perder a visão física mais simples do problema. Então, eu vou mostrar as equações para a situação ideal. Qual é a situação ideal? Todos os meios ideais, simples, ou seja, sem perdas, todos os etas reais, todos os épsilons reais, e ondas, todas ondas planas uniformes. Todas. Por quê? Porque desse jeito os ângulos são reais e a interpretação geométrica possível. Então, nesse estudo está descartado o que está acontecendo no fenômeno da reflexão total, quando a onda plana transmitida deixa de ser uniforme. Tá? Mas, no final desse conjunto de transparências, eu digo, se você um dia, por acaso, tiver que lidar com um caso mais geral, onde o meio seja dissipativo, onde as ondas deixam de ser uniformes, eu mostro o caminho, mas eu não vou seguir esse caminho mais analiticamente mais preciso. Eu vou sempre assumir, nas próximas transparências, o caso ideal. Épsilons complexos, épsilons reais e todos os ângulos reais. Então, todas as ondas aqui são ondas uniformes, consequentemente, são todas TEM. E, consequentemente, a densidade de potência incidente é um módulo do E ao quadrado incidente sobre 2 eta, do meio 1. A densidade de potência da onda refletida, mesma coisa, só que o módulo do campo refletido, um titiquinho após a reflexão, é o módulo ao quadrado do campo incidente, vezes o módulo ao quadrado do coeficiente de reflexão, independente da polarização. Por isso que eu tirei aqui o índice, que isso vale, seja lá qual for a polarização. E para o campo transmitido também, só que ao invés do módulo do coeficiente de reflexão, aqui tem um módulo do coeficiente de transmissão, ao quadrado. Então vocês já estão vendo que os módulos desses coeficientes são importantes para o cálculo do percentual, né, de potência refletida e, consequentemente, transmitida. Por enquanto, alguma pergunta? Então, repare, no caso do ângulo de Brewster, quando este coeficiente de reflexão é nulo, este coeficiente de transmissão não pode ter módulo unitário, por causa da mudança do meio. Também, além do problema aqui da largura do feixe. Isso aqui não pode ser unitário. Bom, vamos adiante. E aí nós precisamos achar, né, densidade de potência não é suficiente, a gente tem que achar o fluxo, ou seja, a potência que atravessa o feixe. A potência que atravessa o feixe incidente tem que ser igual ao somatório das potências que atravessam o feixe refletido e o feixe transmitido. Então a gente tem que multiplicar essas densidades pelas larguras dos feixes correspondentes. No caso do feixe incidente, eu chamei essa largura de LI. No caso do feixe refletido, também é LI, já que o ângulo de reflexão é o ângulo de incidência.
Então, a largura do feixe refletido é a mesma largura do feixe incidente. Então, aqui também é LI. Já no caso do feixe transmitido, eu chamei de LT, que não é igual a LI. E, óbvio, a gente vai provar, aliás, a gente não prova, né? A gente já provou isso da conservação de energia, que PI tem que ser igual a PR mais PT. Isso aqui a gente provou lá atrás, nas primeiras aulas do curso. A potência que atravessa daqui, ó, tem que ser igual. Então, o incidente tem que ser igual ao refletido mais o transmitido. E é isso, aplicado aqui, que vai nos dar as relações que a gente vai mostrar na próxima transparência. O que está faltando, né, é descobrir a relação entre o LI e o LT. Entre esta largura do feixe incidente e a largura do feixe transmitido. Isso vai ser dado com a ajuda da lei de Snell. O que eu fiz aqui? Eu dei um zoom, tentei, né, dar um zoom, mostrando aqui apenas os feixes incidente e transmitido. Em cima eu defini aqui um triângulo retângulo e embaixo um outro triângulo retângulo. Ambos possuem a mesma hipotenusa, que eu chamei de X, ó. X é hipotenusa. Essa hipotenusa vale tanto para o triângulo de cima como para o triângulo de baixo. No triângulo de cima, um dos catetos é LI. E este ângulo é o θI. No triângulo de baixo, um dos catetos é o LT. E o ângulo correspondente é o θT. Então, com a ajuda dessa figura, você monta essa igualdade aqui, ó. E isso te dá a relação entre o LI e o LT. E, finalmente, são as mesmas expressões anteriores, só que aqui, ó, eu troquei o LT por esta relação aqui, ó, por essa igualdade. Então, repare, aqui temos a potência incidente, aqui temos a potência, no caso, a potência refletida, que é a incidente, vezes o módulo quadrado do coeficiente de reflexão, e aqui temos a potência transmitida. E observem, a potência transmitida não é simplesmente o módulo ao quadrado do coeficiente de transmissão. É o módulo ao quadrado do coeficiente de transmissão vezes esse termo. Esse fator, melhor dizendo. Esse fator leva em consideração não apenas a mudança de meio, como já foi antecipado antes, mas também a mudança na largura do feixe. E o pessoal de ótica chama isso tudo aqui de transmissividade. E é isto daqui, ó, esta soma que tem que ser igual a 1. Isto daqui te dá o percentual da potência incidente que é refletida e, consequentemente, o resto é transmitido. É por causa dessa relação que aqui neste curso eu não dou muita atenção ao coeficiente de transmissão. Porque se eu precisar calcular quanto de potência foi transmitida, eu não preciso fazer este cálculo. Basta fazer este cálculo daqui. E eu sei que o que é transmitido é o complemento. De qualquer maneira, o pessoal de ótica chama módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado de refletividade e este termo todo aqui, ó, de transmissividade. E aí você chega na relação R mais T é igual a 1. E é. Você pode no MATLAB, enquanto essas grandezas aqui dentro não forem complexas, enquanto você puder interpretar geometricamente do jeito como a gente fez, você pode pegar aquelas expressões que a gente apresentou antes para os coeficientes de reflexão e de transmissão, plota os gráficos, você vai ver que dá 1 para qualquer ângulo de incidência. Então, aqui está a definição da refletividade, é simplesmente o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Lembra que o coeficiente de reflexão é relativo ao campo.
Então, potência é campo ao quadrado, módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. Enquanto que a transmissividade, aqui está a novidade dessa transparência, ela não é só o módulo do coeficiente de transmissão ao quadrado. É ele vezes esse termo aqui, que leva em consideração não só a mudança de meio. Repare que aqui é eta, hein? Não é N, é eta. Impedância intrínseca do meio 1 dividida pela impedância intrínseca do meio 2. Mas também leva em consideração a mudança na largura do feixe. O feixe transmitido é mais largo ou mais estreito que o feixe incidente, exceto na incidência normal, quando os dois têm a mesma largura. Na incidência normal, aí o de cima e de baixo são unitários, fica só eta1 dividido por eta2. Antes de mostrar a última transparência, alguma pergunta em relação a estes resultados? Bom, então isso daqui, ó, estas relações, em particular essa de baixo, essa daqui vale sempre. Essa daqui vale sempre, com meio dissipativo, vale sempre. Mas essas aqui de baixo só valem enquanto essas grandezas forem reais. Só valem quando elas forem reais. Ou seja, θi e θt reais. Eta1 e eta2 reais. Se não forem reais, ou seja, se os meios forem dissipativos e ou a onda transmitida não for uniforme, estas relações não valem mais. E aí como é que a gente faz? Bom, se isso acontecer, você vai ser obrigado a trabalhar com os vetores de Poynting. E a conservação da energia, as equações parecidas com as anteriores, mas não vão ser iguaizinhas. Vai aparecer um conjugado aqui, um conjugado acolá. Ela sai dessas relações aqui, ó. A componente z da parte real do vetor de Poynting no meio 1 tem que ser igual à componente z da parte real do vetor de Poynting no meio 2. Óbvio, né? O que atravessa de um lado tem que aparecer no outro. E isso quando z é igual a zero, né? Faltou dizer isso daqui. Quando z é igual a zero. Essa igualdade tem que ser exatamente na interface. Exatamente na interface. Faltou colocar aqui em z igual a zero, ou no plano da interface. O problema é que no meio 1, isso aqui tem que ser o vetor de Poynting do campo total. E o campo total, no meio 1, é a soma do incidente mais refletido. A gente não pode dizer que é o vetor de Poynting da onda incidente mais o vetor de Poynting da onda refletida. Porque a gente não pode aplicar superposição em potência. Então isso aqui tem que ser o campo total. E, do outro lado, é menos complicado porque só tem a onda transmitida. Mas ela pode não ser uniforme. Então, eu não posso usar módulo de ao quadrado sobre 2ζ. Eu tenho que usar essas relações. Então, vocês já viram que as equações começam a ficar grandes, tá? Então, eu não vou mostrar isso. Eu só estou indicando o seguinte. Se houver perdas, ou se você tiver, do outro lado, uma onda plana que não seja uniforme, é através desta relação, desta igualdade, que você vai achar a expressão da transmissividade. Para nós, não tem importância. Porque com a refletividade, a gente resolve o problema através dessa relação. Então, a gente não precisa da transmissividade. A gente só precisa da refletividade. A gente não quer saber, geralmente, em propagação de ondas de rádio, a gente não quer saber o que acontece com o campo debaixo da Terra. Bom, aqui poderia ser o mar, né? Mas, enfim, geralmente a gente está interessado na refletividade, porque com a refletividade eu sei quanto vale a transmissividade. E a refletividade é sempre igual a isso, sempre, sempre. Mesmo quando o meio tiver perdas. Mas para manter as notas de aula completas, eu estou mostrando aqui o que fazer quando a situação ideal não se encontrar. E com isso, depois de abrir as perguntas, né, eu termino a aula de hoje. Alguma pergunta antes de encerrar a gravação? Eu tenho. Por favor. Nessa análise aí, o senhor fez o senhor usou um feixe ao invés de usar o raio.
Olha, eu não entendi. Por favor, fala um pouco mais perto do microfone, por favor. Nessa análise que o senhor fez, está me ouvindo agora? Tô. Você usou o feixe ao invés de usar um raio. No caso da reflexão interna, eu poderia usar isso como uma justificativa de por que vai ter uma compressão do feixe. A tua pergunta é, o que vai acontecer com esta análise quando eu tiver reflexão total? Na verdade, a minha pergunta é se essa compressão que a gente tem do feixe é uma explicação de por que a onda deixa de ser uniforme. Isso, exatamente. Essa explicação, essa interpretação geométrica, ela só se aplica enquanto todas as 3 ondas forem uniformes. Então, esta interpretação aqui, ó, e consequentemente este resultado, ele só vale se o θt for real, se a onda transmitida for uniforme. Se a onda transmitida não for uniforme, esse cosseno fica complexo. E aí você precisa colocar um conjugado aqui em algum lugar. Tá? As fórmulas vão ser muito parecidas com essa daqui, ó. Mas vão aparecer conjugados. E os conjugados aparecem dependendo da polarização. O problema fica mais envolvente. Tá? Eu não vou mostrar esses casos gerais. Eu só vou dizer o seguinte, isto daqui só vale enquanto os meios não forem dissipativos e todas as ondas uniformes. Agora, a refletividade não, ela vale sempre. Como a gente não precisa da transmissividade para fazer esse cálculo, basta a refletividade. Então, se um dia você tiver um problema, eu quero saber quanto de potência foi refletida. É só usar isso aqui, ó. Isso aqui vale independente do módulo ser complexo, não ser. Isso aqui vale sempre. E quanto foi transmitido? O complemento. O que não foi refletido só pode ter sido transmitido. Então, nos problemas que a gente vai resolver aqui no curso, a gente não vai precisar de... Se for para resolver isso daqui, não vai precisar fazer esse cálculo. Mas esta fórmula, só para completar, esta fórmula só vale se o eta1, o eta2, o θt e o θi forem todos reais. Respondeu a sua pergunta ou não? Sim, respondeu sim. Beleza. Mais Obrigado. alguma pergunta? Oi. Não, obrigado. Não é que isso? Mais alguma pergunta? Ô, pessoal, não tendo mais pergunta, eu vou parar aqui a gravação e quarta-feira a gente prossegue com o estudo